A vítima prefere não ser identificada, mas deu detalhes de um caso de importunação sexual registrado em um presídio no Triângulo Mineiro. O acontecido ocorreu em dezembro de 2021. Eu lembro que eu estava na enfermaria, exercendo minha função de técnica de enfermagem, né? Eu estava no final de plantão, isso era umas 6h20 da tarde. Quando o agressor, o importunador, veio até mim, saiu do banho e adentro dentro da enfermaria. Ele entrou na enfermaria e trancou a porta. Isso eu já assustei. Eu estava fazendo meu trabalho no computador, lançando os procedimentos que eu tinha feito com os detentos no dia. E ele chegou, se despiu, porque ele estava só enrolado numa toalha, se despiu, veio com o meu lado, bateu o pênis dele no meu braço direito, onde que estava o meu mouse, né? A mão no mouse. E eu, no susto, eu só pedi a ele para sair do local. Porque eu já estava ficando constrangida com aquilo, sabe? Aí a única coisa que saía da minha boca era eu pedia a ele para se retirar do local. Aí ele ainda insistiu mais uma vez, pedindo novamente para mim fazer o sexo oral nele. Eu falei que se ele não saísse, eu ia gritar. Mas assim, no auge do susto, a gente fica sem reação. Eu estava sem reação total. Eu só pedi para ele sair. Aí ele viu que não ia ter sucesso no resultado, no pedido dele. Ele se vestiu ainda dentro da enfermaria, jogou a camiseta da farda dele no ombro, destrancou a porta e saiu. O caso foi registrado nesse presídio na cidade de Perdizes. Durante a entrevista, a vítima contou à nossa equipe que ficou extremamente incomodada com a situação e teve muito medo do que poderia acontecer caso ela contasse para alguém. 15 dias depois, o chefe do presídio ficou sabendo da situação e instaurou um procedimento administrativo no presídio para investigar o caso. Um mês depois da importunação, o policial penal voltou a incomodar a vítima. Segundo esse comunicado interno que foi protocolado por ela, a vítima explica que o policial foi até a enfermaria para questioná-la sobre o que ela faria em relação ao caso. A vítima ainda procurou a ouvidoria do Estado, explicando a situação e denunciando o diretor-geral do presídio de Perdizes pelos crimes de omissão e prevaricação. Mesmo com a investigação interna instaurada, a vítima continuou trabalhando no mesmo local do suposto agressor. Ainda fiquei trabalhando com o importunador durante 5 meses. Eu, por conta própria, tive que procurar um psiquiatra, porque comecei a ficar muito abalado emocionalmente, porque era muita perguntas, eram muitos curiosos lá dentro. E aquilo lá começou a me incomodar. 5 meses depois da importunação, a vítima começou um tratamento psiquiátrico e foi afastada das atividades por não ter capacidade física e mental de trabalhar. Quando o benefício foi cessado, ela voltou ao presídio e pediu para ser transferida de setor, mas acabou sendo demitida. Além disso, a equipe de reportagem da TV Paranaíba também teve acesso a outros 2 boletins de ocorrência que envolvem o policial penal. Em um deles, o policial agrediu verbal e fisicamente um outro policial por uma discussão sobre a folha de ponto. No outro caso, mais uma vítima de importunação sexual, mas dessa vez a vítima era uma policial que também trabalhava no presídio. Em nota, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública esclareceu que uma investigação administrativa está sendo feita na unidade prisional de Perdizes. Paralelo a isso, a Polícia Civil também investiga um caso relacionado a assédio sexual na unidade de Perdizes.
A Sejusp ainda afirmou que aguarda a finalização das investigações para comentar sobre o caso, mas destacou que não compactua com desvios de conduta dos profissionais. Segundo a secretaria, todas as situações são acompanhadas com rigor e as medidas administrativas cabíveis no âmbito do processo legal são tomadas, guardando sempre o direito à ampla defesa e ao contraditório. A vítima continua aguardando a finalização dos processos com as marcas de uma dor que jamais será esquecida. É muito constrangedor, muito constrangedor. A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, mas acontece, infelizmente. Eu como tenho uma filha de 8 anos, eu nunca na minha vida quero que isso aconteça com ela. Eu não quero. Eu posso pôr ela debaixo do braço e carregar ela debaixo da minha asa por toda a minha vida, mas eu acho que isso não vai ser um meio de defesa meu, porque não vai ser. Ela não vai estar comigo o tempo todo. E o que eu não quero que aconteceu, o que aconteceu comigo, que não aconteça com outras mulheres, entendeu? Porque isso é... O machismo hoje em dia está muito... É muito legalizado, eu acho, sabe? E igual acontece os feminicídios, essas coisas, acontece muito, acontece muito. O que eu passei, eu não quero que ninguém passe. Nenhuma mulher precisa disso. Ninguém precisa ficar doente mentalmente, sentimentalmente, com sentimento de culpa, porque eu tenho esse sentimento. Até a psicóloga, ela trabalha muito essa questão de culpa comigo, porque eu me sinto culpada de não ter feito nada, sabe? Porque talvez se eu tivesse feito alguma coisa, bem no comecinho, eu não estava passando o que eu estou passando hoje.